Muito boa noite, empreendedores, futuros empreendedores. Demos início a mais uma live aqui do canal do Fala Empreendedor. Hoje vamos tratar aí mais uma chave, mais um episódio, o segundo episódio dessa saga aí dos 14 dias que a gente vai fazer lives no decorrer das próximas semanas. Começamos ontem com o nosso primeiro episódio que a gente tratou o vitimismo. E agora, hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante para você estar desbloqueando ainda mais na sua vida. O que você precisa desbloquear e o que vai ser a live de hoje? A live de hoje, o tema é hábitos pobres versus hábitos de ricos. A gente às vezes sempre fala para os ricos, né? Antigamente tinha essa crença. Mas aquele rico, por que ele é rico? Ele deve ter feito alguma coisa errada. Você sempre foi tratado dessa forma que os ricos sempre tiveram algo que você não tinha porque ele fazia alguma coisa de errado. Mas a gente precisa mudar essa mentalidade. Então, quando você vê um rico com alguma coisa que você deseja, você tem que mudar esse hábito. Falar bem assim, eu não desejo menos que isso. Então, primeiramente, boa noite. Meu nome é Cleiton Carlos Ferreira. Fique à vontade para estar fazendo perguntas. Com certeza hoje a gente vai ser muito exponencial o que a gente vai dizer. Com certeza vai ser uma grande live hoje. E fica com a gente aí, que com certeza a gente vai agregar muito no dia a dia. Então, primeiramente, a gente estava tratando ontem da questão do vitimismo, que muitas pessoas têm o vitimismo de se achar vítima de todas as situações que ocorrem em sua vida. Lembrando, dando um resumo de ontem, ser vítima é um estado temporário. Agora, aquela situação de você for roubar do seu carro, ou roubar o seu bem, ou roubar de alguma forma algum seu, você não tem que ficar tempo todo se tornando vítima daquela situação que ocorreu no passado. Senão você fica vitimista e a sua vida não anda. Então hoje a chave que a gente vai tratar aqui é dos hábitos de pobres e hábitos de ricos. Lembrando que riqueza e pobreza é só questão de mentalidade, não é dinheiro. Lembrando que dinheiro é só uma fonte de troca de energia. Então deixando bem claro para você, isso que está entrando agora e tem essa dificuldade de ter esse problema com questão de dinheiro, exatamente isso que o dinheiro simplesmente uma troca de energia. Muitas pessoas têm a situação de estar tendo esse hábito negativo de ser um procrastinador, de ter o perfeccionismo, de ser uma pessoa que, na verdade, se sente culpada por coisas que ocorreram no passado. Primeiramente, gostaria de dar boa noite para quem está entrando novamente. Fique à vontade para fazer perguntas. Hoje a gente começa nosso segundo episódio desses 14 dias que a gente vai fazer essas lives, onde a gente tratou a chave do vitimismo e hoje a gente vai falar um pouco sobre hábitos positivos, né? Hábitos de ricos e hábitos de pobre.Lembrando que pobreza e riqueza é definida por mentalidade. Então, primeiramente, boa noite. Hoje a gente vai tratar essa chave aí de hábitos. Então, já convido você a estar ficando com a gente aí até nesse período aí de 1 hora e com certeza hoje a gente vai trazer um conteúdo fantástico para você tratar o que você acha que ainda você precisa ter o hábito de riqueza e o hábito que você precisa tratar de pobreza. Uma das coisas que as pessoas têm muito problema é o medo. O medo é uma circunstância que a gente precisa estar com frequência tratando. A gente tem que ter garra naquilo que a gente quer. A gente tem que ter alvo. Então, assim, hoje você tem um passo para dar em relação ao medo. E muitas pessoas têm o quê? Essa necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação é mais uma chave, que é um hábito negativo para quem quer prosperar. Lembrando que prosperidade é mentalidade. Prosperidade é um fruto de um desfrute. Então, tudo que você quer ter em relacionado à prosperidade, você precisa ter algumas circunstâncias para chegar nesse ponto da prosperidade. Primeiramente, boa noite para quem está entrando novamente, não é verdade, né? Porque é mais um dia aí relacionado a isso, mais uma chave. Já gostaria de dizer para a produção botar o link aí para quem quer andar com a gente aí nos próximos períodos, para a gente deixar claro as circunstâncias aí do nosso projeto, que a gente está lançando o nosso produto digital e a gente vai tratar bastante chaves aí que as pessoas têm esse problema de estar tratando da sua autoimagem. Então, nos próximos dias a gente vai revelar qual vai ser esse material, mas com certeza hoje você que passa por muitos problemas emocionais, que com certeza a gente vai tratar para ajudar você a estar falando um pouco do seu negócio, para você estar desenvolvendo. E uma das principais fatos que a gente precisa fazer é o desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal é uma habilidade de nobreza, de riqueza. Então, assim, lembre-se lá no colégio, que você passou raspando no colégio e você não aprendeu nada. Você não se desenvolveu como pessoa. Pensa assim, hoje você chega no mercado de trabalho com vários problemas negativos de circunstâncias que você viveu lá na sua adolescência. E aí o que aconteceu? Sempre vai ser o cenário
de algo que você construiu lá no passado. Se você construiu nada, você vai colher nada no futuro. Então, as sementes exponenciais precisam ser plantadas, e se você não plantou, você tem o prazer de estar se mudando os seus paradigmas agora, para estar plantando e criando novos resultados. Para você criar novos resultados, você que hoje sente dificuldade por alguma área da sua vida, você tem que fazer uma desconstrução de algumas coisas, de crenças que você viveu lá no passado. Muitas pessoas, elas têm essa dificuldade de focar em coisas negativas, né? De sempre estar o quê? Levando o passado muito à tona. E aí acaba investindo em passivos que não lhe dão ROI. Você sabe o que é ROI? ROI é investimento sobre retorno. Então tudo que você tem algum investimento que vai gerar alguma receita passiva ou ativa é um investimento de retorno, é um ROI. Então assim, um dos atos muito negativos que a gente precisa tratar é exatamente esse. Você que passa por algum problema, que hoje você é CLT, que você hoje não consegue ser exponencial, que você não vive o que você queria viver, eu convido você para entrar com a gente nesse grupo. Inclusive eu peço para a minha produção botar o link ali, para o mesmo link que foi colocado ontem do grupo, aonde você vai caminhar com a gente. Você vai caminhar comigo, com um grupo de especialistas que vão estar tratando com você inteligência emocional, vão estar tratando oratória, vão estar tratando o que também? Financeiro. Se hoje você tem problemas com dívidas, você vai estar tratando juntamente nesse ecossistema nosso aqui. A gente tem uma série de pessoas que andam aqui com a gente, que são especialistas em cada área. Então já convido você para cair aqui para dentro. O pessoal da nossa produção aí tá precisando trabalhar, hein? Eu acho que tá esquecendo do link aí. Até agora não mandou. Será que eu vou ter que chamar ele no telefone aqui para mandar? Cadê o link? Ô meu filho, bota o link aí pro pessoal que quer entrar, meu filho. Precisamos da sua ajuda aí. Não consigo digitar aí não. Então, o nosso amigo Rodrigo, que eu acho que não sei, eu acho que ele está passeando, eu acho que deve ser, ou deve estar cuidando do filho dele, mas vocês me perdoem, né? Que eu acho que ele é pai e ele tem essas dificuldades às vezes também, mas não vai abalar a nossa energia hoje, que com certeza vai ser muito boa. Vou aproveitar para tomar uma água, né? Que reclamaram de mim que eu não estava tomando água, podia afetar minhas cordas vocais. Então, pessoal, hoje eu vou beber muita água, porque eu tenho muito conteúdo para dizer para vocês. Mas vamos lá. Pessoal, já escreve aí, ó. Quem aprende não depende, tá? Código aí poderoso aí do nosso querido garoto aí, propaganda. Mas hoje a gente, com certeza, aí a gente vai agregar. E eu tive uma historinha que eu até esqueci de contar ontem, e eu me lembrei hoje, que as pessoas ficam muito de vitimismo, né? E vitimismo é um hábito de pobre, né? De pobreza. Ô meu amigo, não adianta você botar no WhatsApp, bota ali, por favor, aí pra gente aí por favor, coloca aí na conversa aqui, onde o pessoal tá junto, cara. Eu acho que você tá colocando no lugar errado. Bota lá no Instagram, filho, por favor. Então, aí voltando ali, vocês sabem assim, ó, as 7 cordas vocais, né, da canção de Beethoven, né, que conta bem assim: Dó, Ré, Mi, Fá, Lá, Si, né? Então, quem fica de Dó, toma Ré. E quem toma Ré, fica de mimimi, entendeu? Então assim, ó, você que quer ser exponencial na sua vida, você tem que parar de contar a historinha pra você. Você precisa se desenvolver como pessoa. Então assim, ó, esses próximos 14 dias você vai ter uma grande oportunidade de estar andando com a gente, estar andando com o nosso ecossistema aqui, e com certeza vai agregar muito no seu dia a dia e com certeza vai te desbloquear em várias situações. Ah, mas agora você está sendo coach, você vai estar vendendo curso. Eu vou contar uma coisinha pra você. Você estava onde na última semana? Você estava no carnaval? Você estava vendo algum show? Você sabe que também aquele show que você foi é um pagamento? Não, mas eu não paguei nada. Pagasse. A prefeitura, quando ela faz um show, ela paga. E ela paga com o seu dinheiro. E ali você está em curso. Esse curso, para você entender o que é um curso, é um movimento que você precisa estar em movimento, só que você vai aprender coisas que você não vai levar para sua vida. Você vai levar situações que com certeza não vai agregar nada, a não ser uma ressaca e a não ser matar as células do seu corpo, dos seus neurônios. Porque quando você bebe bebida alcoólica, nada contra, né? Porque isso é uma dívida, é uma dívida de otário, né? Porque é uma, como posso dizer assim, uma dívida de despesa, porque tem 2 tipos de dívidas. A dívida de alavancagem e tem a dívida de otário, né? Que é exatamente essa que você faz quando você sai e você faz todas as determinadas situações aí que você vai matar os seus neurônios. Então, fica à vontade. Hoje é um dia de sábado e essa live não é pra você. Se você hoje tá vendo essa situação e já tá achando que eu sou um cara arrogante é você que coloca uma bebida na boca e perde a consciência e depois acha que é o cara. Então, fica à vontade para sair, apertar o xizinho aí, que com certeza vai agregar muito na sua vida se você ficar e mudar os paradigmas que você precisa mudar de hábitos poderosos que com certeza só as pessoas que vão ficar aqui vão agregar em seu dia a dia. Então essa dívida de alavancagem
essa dívida de consumo que a gente acabou de citar. Tem dois tipos de dívida, né? A dívida de consumo, a dívida de alavancagem. Ah, eu comprei um iPhone, última geração. Você faz lives, você usa o telefone para falar do seu negócio. Se você usa esse valor para adquirir um equipamento e faz materiais em cima disso, isso é uma dívida de alavancagem, porque você está melhorando seus materiais para ter algo muito maior. Agora, se você pega um iPhone só para bater foto e postar o que você quer, que você fique ali exatamente, vamos fixar aqui, fixamos, se você faz essa dívida de consumo, com certeza não vai agregar de vocês. Isso é uma das chaves que lá na plataforma, quando sair o nosso produto, convido você, vai ter esse assunto de dívidas que vão ser exponenciais na sua vida e dívidas que você vai ter de consumo, que você precisa se controlar. Ah, se você hoje botar no Google e botar assim, informando o que é hábitos de pobre e hábitos de rico, o que eu preciso para ser próspero, se você ver, vai aparecer uma página da UOL. A UOL diz que, na verdade, a gente tem que investir, quando a gente sobra algum valor, investir em CDB e a poupança que não te rende nem 0,4. Esses valores que são que você guarda, eles já te colocam em uma situação de escassez, entendeu? Porque os colégios não te ensinam nenhuma aula de empreendedorismo, uma faculdade não te ensina nenhuma aula para você ser exponencial nos seus negócios. Estou falando isso porque eu já fiz faculdade de contabilidade. Então, a gente teve uma parte de administração, só que nenhuma faculdade eles te ensinam a falar de negócios. Por que eles não ensinam? Porque não é interesse deles vocês prosperar. Não é interesse deles. O interesse deles é o quê? Você se tornar um peão do mundo do trabalho. Você se tornar ali um servente da sociedade. É isso que as faculdades te ensinam. Nenhuma faculdade, pode ser qualquer uma, nem a de medicina, ela te ensina a ser empreendedor. Ela te ensina a trabalhar para os outros. E quando você fica 4 anos ou 10 anos numa faculdade, nenhuma aula dessa, eles te ensinam algo superior a isso. Isso é um problema do nosso sistema educacional. Não só da grade pública, mas também da grade particulares. Claro que tem alguns colégios que agora, particulares, já vêm trabalhando isso, mas ainda é uma discussão muito excessiva com o plano diretor dos ensinos de colégios, né? Então, assim, hoje, a mentalidade das pessoas estão sendo feitas para ser enroladas. Estão feitas para desestruturar as famílias. Exatamente isso que a gente aborda aqui sempre nos nossos materiais, que a gente trabalha exatamente pela reestruturação da família brasileira. Então, eu fui chamado para isso. Mas Cleito, você foi chamado para isso, mas por que você quer ser coach? Na verdade, se você não sabe, coach é treinador. E para quem é treinador, já viveu algo parecido. Então, você vai ter que me aturar aí, com certeza, nos próximos anos com mais intensidade. Então, voltando ali, essa questão de pobreza, os políticos têm o interesse, sim, de você ser pobre. Lembrando, pobre é mentalidade, né? Então, para ninguém ficar chateado comigo aqui, né? Fazer um corte depois e estar me questionando. Mas fique à vontade, haters. Pode eliminar a gente, que a gente sabe se sair por aí. Mas lembrando, vou dar uma historinha rápida para vocês entenderem. O pobre, o pai lá dos pobres, que vocês conhecem, né? O pai dos pobres lá do Partido Trabalhador, aquele partido que elegeu aquele candidato, o que ele trabalhou com a mente das pessoas? Ele sempre falou que ele era o pai dos pobres. E para os pobres, eles têm o quê? As situações de sempre acreditar numa esperança, de algo melhor. Eu te digo para você, se você aprender a ter a mentalidade, as pessoas que votaram nesse cidadão, mas eu quero que ele prospere, porque tomara que o governo dele fosse muito bom, porque aí a gente tem risco de ficar aí 4 anos a mais, né? Então a gente não sabe o que pode acontecer, e a gente tomara que a gente não seja mais uma Venezuela da vida, que com certeza não vai ser, porque o PIB do Brasil está para ser um dos maiores nos próximos anos, e não importa se tivesse Bolsonaro ou se tivesse Lula no poder, porque não é eles que comandam, é tipo um plano de governamental ali, que faz todos os planos orçamentários. Mas ele já gastou bastante aí, muito mais que mais desesperado, né? Inclusive está aí com um déficit enorme aí nos primeiros 18 meses, acho que é isso, né? Não, hoje nós estamos em fevereiro, 14 meses aí. Então, voltando, Cacau Suíta, para quem não conhece, Cacau Suíta foi o primeiro convidado do programa do Fala Empreendedor, aquele cidadão que me parou no meio da rua e me desbloqueou numa venda. Então eu gostaria que todos que estão aí online, desse uma salva de palmas aí para o nosso amigo. Se hoje eu estou aqui fazendo essas lives, fazendo esses programas, eu tenho que te agradecer, porque foi você exatamente que me incentivou a fazer tudo isso no momento que eu passava muito difícil em minha vida. Tá, meu amigo Suíta? Agradeço aí. Então, um cara muito próspero, com uma oratória incrível. Eu acho que é isso. A gente tem que ter generosidade de reconhecer quando uma pessoa
passa pela vida e com certeza tu é um dos meus anjos, cara. Um dos anjos da minha vida, que com certeza eu sempre vou ter a gratidão por ti. E com certeza a gente vai ser muito exponencial aí e vamos se encontrar logo logo aí pra gente tá rindo de toda essa situação. Mas voltando a essa situação de prosperidade, essa situação de desenvolvimento pessoal, você nunca pode desistir do que você almeja, do alvo que você quer chegar. Então, assim, as pessoas que têm essa dificuldade de ter essas dificuldades de não prosperar, elas vêm cheio de crenças. Se está fazendo sentido para você, tem alguma pergunta, fique à vontade, pode perguntar pra gente. Depois, se chegar em algum outro momento que você for ver essa live, quiser mandar as perguntas no direct também, fique à vontade, e a gente vai responder todos em um determinado momento. Mas voltando às situações lá do nosso governo, eu vou dar um exemplo para vocês. A Venezuela, para vocês verem que dinheiro é só um papel. Hoje, a Venezuela, o dinheiro ficou tão em baixa que eles fazem o papel nem para limpar a bunda. Eu vou dizer para vocês, eu acho que, desculpa até eu falar dessa forma, só que eles começaram a imprimir tanto papel e desvalorizado. E assim, ó, o petróleo, que é algo muito valorizado lá na Venezuela, porque eles têm muito, e o Brasil não tem nem um terço que a Venezuela tem. Então, por quê? Porque foi criada uma mentalidade escassa de pobreza lá. Então, todo mundo... E hoje, os cargos públicos, a maioria das pessoas saíram de lá, muitas pessoas vieram para o Brasil. Inclusive, hoje eu fui cortar o cabelo, estava um venezuelano lá na barbearia do meu amigo fazendo entrevista. Então, inclusive, eu estou botando esse fato aqui que foi bem engraçado. Não, porque é triste isso, né? Mas, digo para você, engraçado porque ele falava de um jeito e ele não saía de perto do barbeiro porque ele realmente queria um emprego. E eu falei pra ele, cara, isso é um sinal de Deus, tu tá precisando. Ah, mas ele não fala a língua. Mas na vida, tudo a gente aprende, cara. Tu aprendeu a cortar cabelo do dia pra noite? Não. Ele vai conseguir daqui a pouco falar igual um pouco mais um portunhhal aí e vai estar agregando aí porque o cara quer trabalhar, entendeu? E tu tá precisando de alguém. Aí ele pensou, poxa, tu tá pensando a mesma coisa que eu, sentado aqui cortando cabelo. Eu falei assim, cara, eu gostei da atitude dele, de ele ficar aqui e não ir embora. Ele queria o teu telefone, não sabia como se expressar, pegou o caderno, anotou o telefone e ficou esperando tu cortar o meu cabelo para falar contigo. Olha isso, cara, olha isso. E às vezes o brasileiro tem essas circunstâncias de ser acomodado. E acomodação e procrastinação é mais um hábito de pobreza. Esse hábito de procrastinação. De a gente estar sempre deixando as coisas pro próximo dia, pro posterior. Boa noite, Larissa, diretamente do canal dos Mulheres que Fazem Poar. Sejam bem-vindas. Hoje muitas mulheres aqui, também o Gabriel. Alô, Gabriel, segurança, hein? Alguém está precisando de segurança, instalar algumas câmeras na sua casa. O Gabriel pode fazer esse serviço. Não deu muito bom para o nosso figueirense hoje, né, Gabriel? Mas fazer o quê? Coisas da vida. Mas vamos voltando a hábitos de riqueza. Agora eu vou falar de hábitos de riqueza. Eu tenho até um filme para indicar aí para vocês. Cara, esse filme me tocou muito. Então vocês pegam o papel e a caneta e anotam esse filme. Que mulher guerreira, hein? Larissa, indica aí pro teu pessoal. Aí, tá até na Netflix. É uma nadadora de 64 anos que tentou 5 vezes atravessar diretamente de Cuba até Kanye West. O nome dela se chama Diana Nigai. Alguma coisa assim, deixa eu ver. Niad. Ela, inclusive, esse filme tá lá no Netflix. Então, assim, ó, por que eu quero contar isso? Essa história. Ela é um hábito de riqueza, tá? O que acontece? Ela já tinha nova, ela era uma nadadora e ela tinha feito várias travessias. Só que lá no passado, ela falou, eu não consegui atravessar no passado porque eu nem tentei, porque eu não tinha mentalidade. Olha isso. E daí ela ficou 30 anos sem nadar. Quando ela chegou com 50 e poucos anos, ela deu um estralo nela que ela queria voltar a nadar. E aí ela tinha uma treinadora que também participou de vários Jogos Olímpicos aí, treinando outras categorias, né? E ela estava ali com uma amizade com a amiga e queria voltar a nadar. E aí certo dia ela chega lá na piscina de um parque lá, que eles têm muitas piscinas lá, e ela começa a nadar. E ela quer voltar a nadar de qualquer jeito. Aí ela vai procurar essa mulher. Quando ela vai procurar essa mulher, a mulher fala, você tá ficando maluca? Se você não conseguiu nem quando tinha 30 anos, você agora vai conseguir com 50 e poucos? E aí elas começaram, mas é um sonho da minha vida. E aí ela tentou uma vez, foi pra Havaiana lá em Cuba, teve algum problema que ela não conseguiu, porque o mar começou a desviar, e aí ela estava indo só contra a correnteza, a cada 4 nadadas que ela ia, ela voltava. Então, ali eles tiraram, foi a primeira vez que ela parou. E nisso ela falou, vou tentar de novo. Chegou no outro dia, ela tentou novamente, e deram um remédio que ela tinha alergia. Chegou em 24 horas de nado, deram se eu não me engano, Tilenol, acho que foi isso ainda que deram para ela. Deram Tilenol e ela tinha alergia. E começou a dar algo
nela. E aí ela passou mais um ano, que aí a maré não era boa no mesmo período, ela foi tentar de novo. Não conseguiu. Chegou na quinta vez, ela tinha que bater 52 horas, porque senão aconteceria que também a maré daria alto, poderia levar ela para a África. E lá em 2013, ela foi a primeira mulher que atravessou Cuba e Estados Unidos nadando sem ter nenhuma proteção. Uma história fantástica de superação e um hábito de riqueza, vindo de uma mulher que depois de 30 anos conseguiu o sonho que ela mais queria. E isso, elas hipotecaram casa, ela é treinadora, passaram por várias circunstâncias de validação, porque imagina, você tá ali depois de 30 anos, uma pessoa de 64 anos ela tinha quando ela conseguiu, até depois vocês dão uma corrigida se não foi isso, mas o nome dela é Diana Nyadai, desculpa. E essa história me tocou muito quando eu vi esse filme hoje, e hoje eu estou trazendo aqui para vocês, para compartilhar esse hábito de nobreza dessa grande mulher que passou por vários problemas de validação na sua, praticamente, né, na sua terceira idade, como diz, né, que antigamente dizia que isso é muita terceira idade para esse período, mas ela mostrou que ela é muito mais ativa que muitos jovens, inclusive nós. Nós que não temos, hoje, eu vou ser sincero para vocês, eu não sei nadar, moro numa cidade litorânea, claro que eu acho que se me jogar na água eu consigo ficar 5 minutos, não sei se 5 minutos, mas a gente pode tentar, né, mas a gente tem que aprender a nadar, né? Eu já queria sair de hoje lá, descendo, procurando alguém, porque eu queria começar a nadar, só pensando nisso. Então, assim, um hábito também de riqueza é você estar fazendo atividades físicas. Porque quando você faz atividades físicas, aquilo ali começa a liberar endorfina. Aquilo você começa a melhorar. Olha aí, a Rafaela já botou o nome do filme. Muito obrigado, Rafaela. É esse mesmo, Niad, exatamente. É um filme fantástico que com certeza, para vocês verem com as suas famílias e também para vocês que têm filhos, mostrar a mentalidade de um vencedor. Porque assim, vai ter situações na nossa vida que a gente vai perder, que a gente vai passar pro deserto. Mas tem uma frase que me tocou muito essa semana, inclusive foi do André Fernandes, que ele falou bem assim, ó: Deus só deixa passar no deserto quem ele quer levar no palácio, porque ele sabe que não vai ter soberba. Isso me tocou muito essa semana, e é exatamente isso que acontece. Quando a gente acha que a gente tem tudo na vida e que a gente tem pessoas acima de Deus, Deus dá uma rasteira. Vou dar um exemplo para vocês, que eu acho que vocês já usaram esse termo. Ah, ele é o melhor amigo. Não, teu melhor amigo é Deus. Ah, mas a minha esposa. Não, teu melhor amigo é Deus. Sua esposa, sim. Depois você tem que honrar a sua casa. Sua esposa vem em segundo lugar, depois de Deus. Mas sempre tem que lembrar, a pessoa tem que sempre amar Deus acima de tudo. Porque quando a pessoa ama Deus e bota Deus em primeiro lugar, com certeza as outras coisas são encaixadas da forma que tem que encaixar. Então, assim, voltando ali a essa situação de a gente ser exponencial, de a gente ter hábitos de pessoas prósperas, a gente precisa ter essa questão do nosso desenvolvimento pessoal. Hoje muitos profissionais têm essa dificuldade de estar migrando para o digital. E eu já digo para você que tem esse problema, entre aqui nesse link, você vai ter uma oportunidade muito boa de estar andando com a gente. As inscrições vão ficar até esses 14 dias, depois a gente vai fechar o carrinho, vai ser um grande produto, com grandes profissionais, inclusive a gente vai trazer uns profissionais aqui para dar live juntamente com a gente, mas já estou dizendo para você, com certeza será algo que vai agregar o seu dia a dia, algo que vai agregar no seu desenvolvimento pessoal. Porque hoje, se você não tiver desenvolvimento pessoal, você vai se esbarrar em alguns momentos que você vai precisar de alguma ferramenta a mais. Então, quando você pensar em estar desenvolvendo isso, você vai ter que fazer essa desconstrução de coisas que você plantou lá nos seus drives antigos, coisas que você tinha o problema de estar convivendo com essas circunstâncias. Porque o que acontece? Nossa mente é um sistema operacional, onde tem o hardware e tem o software. Só que o que acontece? Você precisa instalar novas mentalidades. E para você instalar novas mentalidades, você vai ter que desconstruir algumas coisas que estão tendo problemas que estão impactando no seu dia a dia. Ambiência é uma coisa muito importante. Vou dar um exemplo para você. Quando você anda com pessoas que são ranzinzas, ou que sempre ficam reclamando da vida, né? Porque eu não sei se vocês entendem aqui ranzinza. Ranzinza é uma língua que a gente tem até aqui que a gente fala aqui dos manezinhos, quando um manezinho sempre reclama. É um ranzinza. Mas quando você tem pessoas que você precisa tirar da sua vida, são níveis que vão levar você para cima. Não quer dizer que você não vai deixar de falar com essa pessoa. Só que o que acontece? As pessoas têm que sair da sua vida em algum momento.
Porque não faz sentido. Ele é o amigo daquela fase. Não é amigo de uma outra fase. Eu tinha uma pessoa que falava pra mim bem assim, ó. Cleiton, você não tem que andar com esses teus amigos. Esses teus amigos não fazem nada a ver contigo. Fiquei maior puto quando eu vi isso. Como uma pessoa fala isso, que essa pessoa não pode andar comigo? Mas a pessoa estava certa quando ela falou isso. Entendeu? Porque aquele amigo era daquele momento. Quando a gente começa a ter outros pensamentos, que vê as pessoas têm um potencial maior, você tem que sentar em mesas que você vai ter vergonha de falar. Exatamente, você vai ter vergonha de falar, porque você vai ser o pior da mesa. Só que quando você for o pior da mesa, você vai estar aprendendo com aquelas pessoas e o seu nível vai subir. Você já percebeu? Eu literalmente andava num ciclo muito problemático. Eu vou dizer pra vocês, eu não tenho vergonha de falar não, tá? Porque eu acho que todo mundo tem um passado, e o passado serve às vezes pra gente pegar uns 10% para jogar de atitudes positivas no futuro. Eu andava com pessoas que eram casados, que traíam suas esposas e eram desleais. Essas mesmas pessoas que eram desleais, a gente era julgado exatamente porque aquela pessoa fazia. Certo? Então, quando tu anda com pessoas que são desleais, você se torna um desleal. Porque a gente é a média das pessoas que a gente anda. Então, a vida da gente ficava empacada com algumas circunstâncias. Por quê? Porque quando tu anda com pessoas que não são leais, você se torna um desleal também. Mesmo, às vezes, não cometendo as mesmas coisas que a pessoa comete. Só que vai ser inevitável você não se tornar uma pessoa desleal também. Às vezes não fazendo o que a pessoa está fazendo, mas com palavras. Porque automaticamente você vai escutando e você vai replicando aquelas coisas. E você é um convivente com aquela situação. Então, graças a Deus, hoje, o homem que eu estou me tornando, que a gente está sempre em melhoria, que se chama até eu gosto de usar um termo muito interessante, um termo japonês, que se chama Kaizen. Kaizen significa melhoria contínua. Então, essa minha melhoria contínua partiu de um passado, que a gente tinha convivência de situações que a gente precisa melhorar todos os dias. Então esse termo de melhoria contínua precisa ter, só que você vai precisar mudar a ambiência. Porque não adianta você estar acordando cedo, estudando, tá fazendo todas as atividades para melhoria pessoal e chegar no final da tarde você tá saindo com um cara, um amigo que trai a mulher, que é displicente em situações com a sua própria família. Porque automaticamente, o que acontece? Quando tu anda com essas tipo de pessoa, a tua vida empaca em um certo momento. Estou te falando por experiência própria. E esse é um hábito de pobre. É um hábito de mentalidade. Vocês não me levem a mal, mas se você conhece alguma pessoa desse tipo que faz isso, digo para você, pare de andar com essa pessoa hoje. Porque se a pessoa, ele trai a mulher ou a mulher, né, que trai o seu marido, com certeza ela vai chegar no momento que ela vai trair também a sua amizade. Porque se ela trai a pessoa que ela dorme, você acha que ela não vai trair você, que é um simples amigo? Fica a pergunta. Será ou não? Então eu digo para você que está aqui hoje, nessa live, em pleno sábado, porque hoje muitas pessoas estão exatamente fazendo o quê? Tendo o hábito de estar saindo, de estar se embriagando, de estar criando hábitos negativos. E você está aqui. Você está aqui porque você quer sair da média. Você está aqui porque você quer ser exponencial. Então, a partir do momento que você quer mudar a frequência, você já está fazendo um grande passo em sua vida. Então, hoje, a gente trata esse hábito de rico e de pobre. O que é o hábito de rico? Cara, eu vou dizer para vocês, me dá até brilho no olhar de falar que a prosperidade vem de Deus. Porque a prosperidade sim vem de Deus. É só você pensar numa árvore. Se a árvore, ela dura milhares de anos, e dá frutos, por que você não pode dar fruto também? Entendeu? Então, assim, quando Deus deu a prosperidade pra gente, ele sempre falou, ande comigo, que com certeza você será um grande fruto. E quando você tem a mentalidade mas está sendo muito religioso. Não, hoje pra mim Deus sempre vai estar em primeiro lugar. Depois que eu descobri que Deus, que eu sou filho dele, que ele é dono de toda a prata e todo o ouro, com certeza eu quero andar com Deus sempre. Porque ele é o nosso Salvador. Ele vai estar me esperando no dia pra gente somar aí as minhas dívidas que eu fiz com ele e também as coisas positivas que eu fiz para as outras pessoas. Então já bota aí, já escreve aí a sabedoria de Deus. E eu sou filho e eu vou tomar posse disso. Se você não sabe, tem 8.000 propostas a seu respeito, que é onde que diz que você é filho e não escravo. Então, fica a critério de você
saber com quem você anda e os hábitos de riqueza e de pobreza que você quer ter. O que é um hábito de rico? Um hábito de rico, a gente tem que estar sempre trazendo algo novo pra gente. A gente tem que estar sempre tendo um alvo, um plano, tendo... Eu vou tomar uma água aqui, pessoal, tá? A gente tem que estar sempre tendo algo pra gente desbloquear. Já escreve assim, ó. Fala pra você. A vida é um treino. A vida é um desbloqueio. E quando você desbloqueia todos os dias você aprende coisas novas, você vai criando micro pequenos resultados que vão levando você a êxito, levando você a ser exponencial. Então pense e pare. Será que você está agindo da forma correta? Será que hoje você é um bom marido? Porque não adianta. A gente está falando aqui de prosperidade, está falando de riqueza, de pobreza, e você não está sendo em casa um bom homem ou uma boa esposa. Porque não faz sentido nada disso. Vou dizer para vocês, não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, como eu falo para você, mas Cleiton, hoje você quer ser transbordante na vida das pessoas? Sim, porque o bom é aquele que serve. E quanto mais eu ensinar para as pessoas o que eu passei e o que eu vivi em negócios paralelos, aonde eu posso agregar, eu vou estar sendo transbordante na vida daquelas pessoas. Então, assim, hoje você está aqui para aprender. E eu também estou aqui para aprender. Porque quanto mais eu falo para vocês, mais eu desbloqueio. Quanto mais eu estudo e repasso para você, você com certeza agrega mais no seu dia a dia. Vou dar uma dica para você. Eu não sei se você já... A gente estava falando de água, né? Da teoria do bote. Alguém já ouviu falar da teoria do bote? Se você não ouviu falar da teoria do bote, pode dizer não aí, tá? A teoria do bote, como que ela funciona? A teoria do bote é aquela teoria assim. Você aprende e você aplica. Quando você aprende e não passa para frente, o que acontece? Você só vai andando em redor, né? Mas quando você aprende e executa, você vai andando para frente. E para você andar para frente, você tem que fazer o quê? Você tem que estudar o que você pretende estudar na sua atividade e você tem que executar aplicando aquilo que você aprendeu. Quando você vai fazendo essas junções, você vai indo para frente, você vai estar fazendo o plantio e você está sendo exponencial. Não sei quem estava aqui na quinta-feira, na live, com o pessoal das mulheres que fazem, eu usei o termo dos 7 ciclos. Os 7 ciclos, exatamente, é essa situação que a gente vive, né? Porque assim, o primeiro ano nosso é o primeiro ano de aprendizagem. E eu passei por essas circunstâncias de estar aprendendo o primeiro ano. E o que é o segundo ano? O segundo ano é o servir. Quando você começa a servir, que é isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora, fazendo essas lives, servindo em conteúdo gratuito, o que acontece? Eu vou criando autoridade daquilo que eu estou fazendo, porque eu estou servindo vocês e vocês estão aqui vendo o nosso material. Quando você automaticamente serve, você vai gerando autoridade e você vai fazendo novas alianças, que é isso que aconteceu, está acontecendo no processo comigo. Hoje o que acontece? Eu tenho parcerias com outros mentores de outros lugares, e aí você faz lançamentos, que é isso que a gente está fazendo, inclusive é um lançamento que a gente vai lançar aqui. Então, a partir do momento que você faz as alianças e faz os lançamentos, vai gerando o quê? O resultado. E o resultado vai levando novas alianças, novos lugares, novos ambientes. E o último ano, depois de você transformar isso em resultados e ser exponencial no seu dia a dia, é você ter o desfrute, entendeu? Então, isso é tudo um processo. Tá ficando claro para quem tá online? Vocês estão entendendo exatamente o que está acontecendo aqui? Vocês estão entendendo o que é um hábito de uma pessoa pobre e de uma pessoa próspera? Que, na verdade, é um rico, né? Como a gente está no nosso texto aqui, né? Mas porque riqueza e prosperidade, para mim, é a mesma coisa, né? Mas, como a gente fala, né? Pessoas, às vezes, confundem que riqueza é dinheiro. Gostaria de dar uma boa noite ao nosso patrocinador master desse ano, nosso amigo Charles. Charles, foi um prazer aí, meu amigo, te conhecer. Semana que vem a gente já vai estar trajado aí com as roupas maravilhosas que você trouxe para nossa equipe. Então, nosso patrocinador aí da Halco Oficial, roupas masculinas, umas peças sensacionais. Já vi outras peças lá que eu já estou namorando e com certeza vou ficar bonitão aí no próximo sábado, que eu já vou estrear uma peça, hein? Com certeza vou ficar um gatão, hein, mãe? Minha mãe que tá online. Boa noite, mãe. Muito obrigado. Eu queria fazer uma atividade com você, porque assim, todas as situações que a gente aprende, a gente precisa fazer atividade.
Eu escutei outra coisa essa semana que eu sou obrigado a falar, né? Que é muito interessante, antes de eu usar esse desafio. Pra gente, pra Deus, a gente primeiro tem as provas, passar pelas provas para aprender as lições de vida. Ele te coloca a prova para você aprender as lições. No colégio é o inverso, né? A gente aprende as lições para fazer a prova. Então hoje eu quero que você pense em uma coisa. O que te desafia? O que você acha que você tem que aprender ainda? Você quer do seu negócio, que você ou trabalha para outra pessoa, o que te desafia ainda hoje? O que você precisa aprender? Se alguém quiser se comunicar aí e falar o que você quer aprender, qual é o seu desafio, fica à vontade para estar se comunicando com a gente, porque assim, ó, tudo nessa vida a gente aprende. A gente precisa aprender todos os dias. E aquela situação, né? Quem aprende não depende. Então, assim, eu tive essa situação de estar passando por uma grande transformação. Eu tinha medo de falar nas câmeras. Eu ficava pensando o que o fulano tal vai pensar. Eu ficava contando historinhas pra mim. Olha, pessoal de Madrid aí, hein, Juliana? Muito boa noite. Filha de mentor, hein? Mentor aqui da cidade. Tá lá na Espanha. Então eu contava muitas historinhas pra mim. Só que eu sempre fui um homem de carne, vou ser bem sincero. Minha mãe sempre fala pra mim, não sei de que família que tu veio. Eu só sei que tu é filho bem do teu pai, porque tu é parecido. Mas não sei se as atitudes é igual da nossa família. Mas eu tinha umas coisas que eu só me arrependo. Cara, como isso estourou minha cabeça no último ano. Eu só pensava assim, ó. E eu falava, vou dizer pra vocês, cara, eu falava até mal dos outros nisso. Ah, o fulano de tal que ia aparecer. Ah, o fulano de tal virou blogueirinho. E aí o que aconteceu? A língua paga. E hoje as pessoas falam exatamente a mesma coisa pra mim. Ele virou blogueirinho. Só que quando eles falam negatividade, sabe que eu pego a negatividade, eu pego a energia negativa e vou mais rápido ainda. E você, aí pode falar, pode me atacar. Tô indo do mesmo jeito. Por quê? Eu treinei isso. E você precisa treinar isso. Tem pessoas que começam e param. Começam e param. E eu tô aqui e eu não vou parar. Eu tô aqui fazendo um depoimento pra você que tá vendo aqui hoje, que eu não vou parar. Eu me tornei uma máquina de fazer resultados. Eu me tornei uma máquina de ter hábitos de rico. Hoje, muitas pessoas falam pra mim, mas como é que tu consegue ler? Como é que tu consegue correr? Como é que tu consegue trabalhar? Porque eu fiz planejamento. Mas como tu consegue ler? Já tá lendo aí o terceiro, quarto livro já em 2024. Eu tenho uma meta esse ano de ler 48. Então eu tenho 2 livros aí pra ler por mês. Que isso às vezes não é o mínimo. É o mínimo porque eu não tinha o hábito de ler. Eu vou dizer pra vocês, eu li 7 livros no ano passado. Desde junho, acho. Mas eu não tinha esse hábito. E tem pessoas que lê rápido. Eu não criei esse hábito ainda. Mas eu vou treinar pra chegar lá. Entendeu? Então assim, esse dia a gente tava até comentando. Ele falou pra mim, um palestrante, mas tu lê pouco, hein? Eu falei pra ele, eu tô em treinamento ainda. Mas eu vou chegar lá, porque tartaruga também chega. E eu faço um exercício muito importante, que isso a gente vai compartilhar na mentoria, que eu vi que deu resultado pra mim. Até digo pra você que tem dificuldade de ler, que você quer desbloquear a sua oratória. Então já vou deixar aqui algo antes da mentoria pra você. Quando você está começando a ler, você vá para um lugar onde está sozinho e faça uma leitura alta de 10 páginas. Quando você começa a ler em voz alta, automaticamente é como se você estivesse apresentando um programa. Se você estivesse apresentando algo para alguém. E aí eu comecei a ver reflexos em mim, inclusive nas minhas visitas no escritório com os clientes. Porque quando a gente está com uma oratória melhor, quando a gente se sente mais calmo em falar e a gente não se acelera em algumas determinadas situações, você consegue controlar a sua voz. E aí você consegue ser convincente a partir do momento que está conversando com as pessoas. Então, isso eu vi que estava dando resultado em mim. Tem 2 tipos de falas que você tem que ter. A fala de retenção e a fala que você vai chamar atenção. Você vai chamar e vai ser um impacto ali. Então, quando você consegue fazer essa diminuição de voz, eu sou uma pessoa que tem um tom de voz muito alto. Inclusive, a minha família toda tem um tom de voz muito alto. E às vezes, quando a gente está em casa, a gente parece que está tudo brigando um com o outro. Mas não, a gente está conversando. Então, já veio da nossa família esse tom de voz alto. E aí, o que começou? E todo mundo fala muito rápido. Já é do manezinho falar muito rápido. Então, assim, até peço desculpa para você se eu falo um pouco rápido. Mas agora eu estou tratando isso. E como eu comecei a dar essas palestras, eu vi uma coisa que funciona muito bem. Quando você quer dar um impacto, que você quer ter algo, você vai falar um pouco mais alto. Mas quando você vê que a energia está muito alta, você baixa a sua voz. Porque vai forçar a pessoa a querer te ouvir, porque ela não está conseguindo te ouvir.
Porque ela tava com voz, você tava com voz alto e depois você começou a baixar. Ali o seu papo ficou tão interessante que aquela pessoa vai começar a botar a cabeça assim, ó. Não sei se vocês já pensaram que vocês estão lá num local conversando com uma pessoa e você tá ali falando tá. E o assunto tá bom. Quando você chega e começa a diminuir a sua voz, a pessoa vai se curvar ainda mais para querer se interagir com o assunto. Ou você pensa, vamos dar um exemplo, acho que, não sei se acontece isso com vocês, mas acontecia muito lá em casa. A gente sentava na frente da televisão, claro que não era um hábito muito bom, tá? Esse é hábito de pobre, mas eu já vou falar. Minha mãe vai ficar meio brava comigo, ela tá aí, mas eu vou falar isso porque, né, eu cortei o cordão umbilical com ela, então, isso quando ela me ajuda, né? Mas, em sentido disso, eu acho que vai demorar pra gente ver televisão junto, novamente. A gente tinha o hábito de ver novela. E aí tava todo mundo prestando atenção lá e tal. Entrava alguém e começava a falar. O que a pessoa faz? Aumenta o volume porque tá numa cena boa, ou de um filme. Isso acontece também quando você está treinando essa questão da oratória. Quando você começa a treinar essa questão da oratória, você precisa dar o timbre, controlando isso. Tá falando alto, falando baixo, usando gatilhos para reter a atenção. Quando você usa esses gatilhos para ter a retenção das pessoas, você vai precisar também fazer gatilhos mentais para estar fazendo uma venda. Lembrando, você tem que ser persuasivo, não mentiroso. Mentir para se beneficiar das situações. Ter gatilhos mentais para fazer coisas boas é uma situação de persuasão. Agora, você ter as situações para fazer algo que é errado, não concordo com você. Você já pode apertar o botão e sair daqui. Entendeu? Então, eu estou dando conteúdo totalmente de grátis para você, mas para você fazer a coisa certa, para você estar ajudando outras pessoas. Então, não faz significado de você estar usando para o mal. E quando você usa esses gatilhos mentais para estar retendo os seus clientes, você consegue gerar autoridade no assunto. Porque automaticamente a pessoa vai estar ali te ouvindo e você vai só estar com o tempo, o hábito para estar fechando o negócio. Hoje eu vendo contabilidade, vou dizer para vocês, eu aprendi isso. Vendi a contabilidade, inclusive, com um gerente que era de banco, que ele montou uma empresa, que foi uma engrenagem na minha vida, eu agradeço ele até hoje, o Michel Bueno. E o Michel, ele tinha esse hábito de fazer isso, de ser persuasivo. E eu fui aprendendo com ele, porque ele era de banco. E ele tinha essa situação de vender contabilidade. A gente pegou uma carteira do zero. Eu era gerente dele e a gente saiu lá pelas praias, que eram umas praias lá aqui no norte da ilha. Tem várias praias, Jurerê, Daniela, Ingleses, Canas Vieira, para vender contabilidade. E a gente via que tinha muito restaurante. Eu falei para ele, Michel, isso é uma área pra gente tacar. E é uma área que eu trabalho até hoje e ele não trabalha mais. Então hoje sempre quando tem um cliente de bares ou restaurante ele me indica. Então a gente usava esses gatilhos. Entendeu? Gatilhos. Porque assim, vou dar um gatilho para você, que a gente usava. Quando você fala de preço, você usa o termo desconto, ou você usa o termo de diferença de períodos, porque praia, litoral, tem a alta temporada e a baixa temporada. A gente usava um termo, honorário de baixa temporada. Aquilo que tá dando um gatilho na pessoa. Opa, a pessoa vai economizar. Quando você usa aquele gatilho, você está sendo exponencial, você está tendo um hábito positivo nisso. E quando você gera isso, a pessoa já fica ali, eu vou economizar. Então, um gatilho que muita gente usava, que eu acho que hoje milhão não é mais aquilo tudo, né? Mas, vamos lá. Todo mundo só dizia assim, desde pequeno a gente lembra assim a frase, eu quero ser um milionário. Então as pessoas desde pequeno, eles têm aquele gatilho mental, milhão. Então quando a palavra milhão vem, automaticamente, a nossa amiga doutora Ideliana falou que eu preciso aprender muito sobre vendas. Exatamente, se você quiser andar com a gente, você vai aprender sobre vendas. Tem um cara especialista que vai estar dando algumas aulas sobre vendas, o Elvis. Então o Elvis vai estar aqui no nosso ecossistema. O Elvis está acostumado a vender muitos financiamentos, muitos consórcios, muitas situações aí que ele vai te ajudar a você estar sendo mais exponencial nas vendas. Então assim, quando você chega num determinado, voltando ali, quando você chega num determinado assunto, que você gera esse gatilho de vendas, que hoje você tem essa dificuldade, por exemplo, da Eliana, de vender, você precisa o quê? Treinar a sua oratória. Quando você treina a sua oratória, você vai começando a desbloquear isso. Não sei se vocês já apresentaram trabalhos no colégio. Eu tinha esse hábito muito entre a 5ª série e a 8ª, de apresentar trabalho. Só que na época, eu era meio gago. Eu falava tudo se picando, eu usava aparelho. Eu me lembro que eu era até piada, eles tinham até um apelido que eles me chamavam lá, de bico. Me chamava até às vezes de pato Donald, né? Eu falava e às vezes me babava. E aí, eu fui desbloqueando isso com situações quando eu montei a empresa da Casa Noturna, que eu era vendedor ali, eu estava vendendo,
E depois, quando eu tive a empresa de consignado, e eu sentava minha bunda na cadeira, porque eu adoro aprender. Eu sempre adorava isso, aprender. E quando aconteceu tudo isso que aconteceu na minha vida, eu levei isso de todo o aprendizado. E que a gente tem que, por exemplo, quem aprende, cara, você fica exponencial e você usa sua biblioteca. Hoje eu pego lá na minha biblioteca, tal dia, daquele ano eu fiz aquilo. Lembro e sento em alguma mesa e falo de igual para igual com qualquer pessoa hoje. Hoje eu sento em qualquer mesa, de qualquer segmento, e eu consigo falar com qualquer pessoa, qualquer segmento. Claro que agora, pelas circunstâncias de fazer programa, de estar sempre fazendo live, de estar sempre em movimento, conversando com outras pessoas, isso vai gerando conexões. E hoje, se você tem um problema disso, você vai ter que o quê? Você vai ter que sempre estar em lugares aonde você vai ser o pior. Hoje os amigos do meu passado, eu não sinto nenhum com eles. Porque eles pararam lá no tempo. Entendeu? E eu falava para eles, cara, vocês têm que estudar. Então, hoje eu tenho 2 amigos, nada contra, são Uber. Nada contra a Uber. Mas, pessoas que tinham muito conhecimento, muita simpatia para ser o dono de um negócio. Muita inteligência. Tinha um que tinha muito dom para ser um personal trainer, um nutricionista. Entendeu? E hoje, eu falava isso para eles. Claro que a gente andava tudo na bagunça junto. Só que eu era o único que, mesmo na bagunça, eu estava. Só que eu estudava pouco. Eu passava sempre raspando. Eu sempre estudava no 3º, 4º bimestre. Eu sempre, quando na faculdade, eu começava a estudar depois que eu tirava um 6, 7. Tirava um 6, né? Porque a média é 7. Por quê? Porque eu era média. E hoje eu me arrependo de tanto. Porque se eu chegasse a um determinado, tendo o hábito de nobre, desde aquela época, eu estaria num nível muito mais alto. Só que agora eu botei uma coisa na minha cabeça. Eu vou ser exponencial todo ano. E o que está faltando para você ser exponencial? O que está faltando para você? Qual é o desafio que você precisa? Você já parou para pensar assim? O que eu preciso hoje? Como eu vou para o próximo nível? Mas eu já sou formado hoje, Cleito. Eu já tenho a minha faculdade. Você sabia que você precisa ter outra receita recorrente? Então você precisa estar se conectando com outras pessoas. Quando você se conecta com outras pessoas, vão te dar novos resultados. Novos lugares, novas pessoas, novos ambientes e novos resultados. Quando você tem essa sintonia de estar vivendo isso, você vai ser exponencial de tudo na sua vida. Você vai andar conosco, você vai cuidar da sua mente, vai cuidar do seu corpo e vai cuidar do seu espírito. Então, quando você define todos esses 3 fatos que vocês precisam, vocês é exponencial. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu estou fazendo em mim. Acho que muitas pessoas que vêm acompanhando estão vendo os treinamentos que eu estou fazendo. Eu sempre fui bem disciplinado. Só que, em alguns momentos, quando a gente vive com outras pessoas, a gente acaba perdendo a disciplina. Então, assim, hoje eu venho dando 2 a 3 treinos. Porque, assim, hoje eu quero chegar no meu peso ideal. Quer dizer, meu peso é menor. Eu quero chegar num peso aí em torno de... Não vou falar, não tem problema de falar não, tá? Eu quero chegar no 93 quilos. Eu sou uma pessoa alta, tenho uma estatura alta, e hoje eu tô no 102. Eu tava no 107. Por quê? Porque eu tava bebendo e comendo coisas que não era essencial. Se você quer ser exponencial, uma coisa que você vai ter que tirar é o açúcar do seu corpo. Porque o açúcar é onde tem um dos problemas mais problemáticos na sua saúde. O açúcar é onde incha o nosso corpo, aonde tem doenças como a diabetes. Então eu já venho de família onde meu avô consta diabetes. Então, assim, eu comecei a repensar minha alimentação. Então, e eu falei pra mim, eu fui viajar no final do ano, e eu já tava, eu falei até com o Rodrigo da produção, meu ano vai começar em dezembro. Mas não vai viajar? Vai começar em dezembro as minhas atividades. Então, todos os dias, tava todo mundo lá, meus amigos, comendo, bebendo, eu tava começando a treinar e estudar. Naquele período. Estudar não parei no último ano, mas eu tava lendo. Mas estava viajando. A mente já escreve assim, ó, para você anotar para você. A mente é treinável. Para a mente ser exponencial, ela tem que ser treinada todo dia. Ela tem que ter o hábito. Esses 14 dias que eu tô fazendo live com vocês é exatamente porque os neurocientistas, eles dizem que os 14 dias que você torna a todas as atividades de uma forma eficaz, elas viram hábitos. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a caminhar 10 quilômetros todos os dias lá. Os passeios tinham mais ou menos em torno de 3 a 4 quilômetros. E quando eu não chegava no 10 quilômetros, eu não descansava. Quando eu voltei para Florianópolis, eu voltei já
com muita exponencialidade das situações. Eu estava todo dia querendo correr e eu aumentei os exercícios. Então, agora, claro que eu estou treinando musculação também. Mas hoje eu já cheguei no 101. 101 com massa muscular. Porque toda aquela minha massa gorda que estava virou massa muscular também. Só que eu preciso chegar no meu objetivo. Então, eu vou precisar redobrar a energia. E o hábito positivo de um nobre é a sinergia. Quando você consta a sinergia, você é proativo, você tem um alvo em mente, você executa aquilo que aprende e você tem a energia de reduplicar as energias que você precisa, você é exponencial. Eu adoro essa palavra, vocês já perceberam, né? Exponencial. Meu Deus, eu amo essa palavra. Essa palavra, inclusive, eu acho que vai ser um tema do nosso próximo produto digital. Exponencial, porque eu gosto muito dessa palavra. Essa palavra é muito bonita. Hoje, não sei se está fazendo sentido para você, mas eu queria falar para você. A prosperidade é natural. E a pobreza é uma resistência. Então, se você ainda se sente pobre, é porque você se sente resistente. E o que você precisa para clicar nesse link aqui e ser próspero? Mudar a mentalidade que trava você hoje de chegar nos seus objetivos. Ah, Cleiton, hoje eu tenho dificuldade de gravar um vídeo. Eu vou te ensinar isso. Cleiton, eu tenho dificuldade de passar por problemas emocionais com coisas que as pessoas me fizeram no passado. Vai ter uma pessoa especial para você tratar isso lá, em aulas, em Zoom. Aulas que vão levar você a um nível maior. Porque quando você chega num determinado nível, ninguém atura mais você. Isso que você já tem que estar preparado. Porque muitas pessoas vão dizer para você assim, mas agora você virou coach? Ah, que não sei o quê? Ah, que não sei o que. Cara, para de arrogância, para de orgulho. Se até Deus precisou de 12 apóstolos para levar a palavra, e lá quando ele estava sendo crucificado, ele precisou do Simão para carregar a cruz dele, faltando alguns quilômetros, por que você não vai precisar de outra pessoa? Por que você precisa da necessidade de aprovação de alguém? Você é a cópia e semelhança dele, está lá em Gênesis. Só você ir lá olhar. Se não me engano é Gênesis 22, 6. Se não me engano. Que diz que a gente é a cópia e semelhança dele. E por que você precisa? Você já foi aprovado, filho. Então cai pra dentro, que a gente vai passar um ano incrível aí você. A gente vai estar se reunindo, inclusive, toda segunda-feira, no horário das 6 da manhã. Mas por que 6 da manhã? Porque se você vir de historinha pra você que você não acorda às 6 da manhã, esse material não é pra você. Realmente, você pode sair da live, você pode tá fechando a tela ali na janelinha aqui do YouTube, que com certeza não vai ser pra você. Porque a gente vai passar fazendo um ano incrível em você. Quando você chegar lá no final, em dezembro de 2024, você vai olhar para trás e você vai olhar e vai se sentir irreconhecível. Então, o meu intuito é exatamente que você se sinta irreconhecível. Exatamente como eu estou hoje. Irreconhecível. E a gente tem que sempre não se comparar ao do passado. O único que quer te mostrar as coisas do passado é o diabo. O diabo, ele quer te mostrar todas as coisas do passado para deixar você sempre em evidência tudo aquilo que você achava que não era bom o suficiente. Só que ele já sabe de uma coisa, que se você olhar lá para frente, ele sabe que você vai ser exponencial. Então, pense com quem que você quer andar no barco. Lembre disso. Quando você clicar nesse link, a gente vai andar junto e a gente vai transformar a vida de outras pessoas. Hoje, eu estou aqui, botando a minha cara para fazer esse material para você. Mas daqui a uns meses, você vai estar colocando a cara aqui para fazer resultado para outras pessoas que querem ser inspiração do seu segmento. Então pense isso, reflita num sábado à noite ou em outro momento que você for ver esse vídeo. Você ver esse material, que vai fazer muito sentido para você, que com certeza Deus tem coisas muito maravilhosas a seu respeito. Não pense no passado. O passado é um pensamento de pobre, é um pensamento de escasso. Então venha ser exponencial. Então eu gostaria de agradecer você que ficou aqui com a gente mais um dia com o nosso segundo episódio. A gente amanhã vai voltar com um novo material, com mais uma chave que vai desbloquear os seus dias. E lembre de uma coisa, olha o ROI, o retorno do seu investimento. Porque o seu grande investimento é a sua vida. Então, você só tem uma vida. Então faça valer essa vida que você tem agora. Boa noite e que todos vocês tenham uma excepcional noite aí. E amanhã voltamos mais um dia para estourar tudo amanhã e quebrar o bambu. Até mais. Boa noite.